quando nos relata a situação a qual Moisés, como líder do povo de Deus, viveu. Porque preste atenção numa coisa: tem pessoas que acham que estar à frente de um ministério é fácil, tem pessoas que acham que ser chefe numa empresa é fácil, tem pessoas que acham que é simples, porque é sempre o outro quem faz. É assim ou não é? Ser mãe é fácil até você ter o seu filho. Ser esposa é fácil até você se casar. Trabalhar ali, ser gerente de tal lugar é fácil. Ser líder de tal coisa é fácil. Nós vemos aqui que, na verdade, desde quando Deus decidiu escolher uma nação, Ele sempre levantou um líder. Deus nunca levantou uma nação. Quando Deus chegou para Abraão e disse: sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus estava chamando Abraão para ser líder, para ele ser o patriarca, para ele estar à frente. As pessoas se sujeitariam à vontade que Deus falou a ele. Quem está entendendo isso? Não, glória a Deus. E nós vemos o quão para o ser humano é difícil se submeter a uma liderança, sim ou não? O ser humano, ele sempre vai pensar o seguinte: não, mas por que ele faz? Por que ele manda? Por que ele é isso? Por que ele foi levantado? Não, mas eu estou na firma há mais tempo. Não, mas eu estou aqui na empresa há muito mais tempo. Não, mas eu estou na igreja há mais tempo. Por que fulano foi levantado? Por que Beltrano foi? Querido, querida, algo que eu e você precisamos aprender é ser submissos à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída pelo homem. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quem levanta, talvez você está aqui nesta manhã e você pense: mas puxa vida, eu estou com um problema lá com o meu chefe, eu estou com um problema com o meu encarregado. Deixa eu te falar uma coisa: quem colocou o teu encarregado na posição que ele está, sabe quem foi? Foi Deus. E quando você decide bater de frente com o seu chefe, quando você decide bater de frente com a sua autoridade, você está batendo de frente com quem? Com Deus. Porque algo que eu e você precisamos entender é os planos que Deus tem para mim e para a tua vida. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus e diga: Senhor Jesus, me ensina a ter um coração submisso à tua vontade. Nós vemos que Deus levantou a Moisés, tirou Moisés e disse assim: Moisés, eu vou usar você para libertar ao meu povo. Então quem chamou Moisés? Deus. Deus chega para Moisés e através de Moisés diz: mas Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar muito bem. Não, vai ter Arão que vai falar por você. Você vai dizer a Arão e Arão vai dizer a Faraó. E ali o Senhor trabalhou e através da vida de Moisés, juntamente com Arão, grandes coisas Deus fez. Amém, queridos? E vemos que o povo de Deus é liberto, que o povo de Deus está no meio do deserto, que o povo de Deus está no meio da sua trajetória. Algo que eu sempre digo: cuidado com o meio. Todo cristão deveria se atentar. Mas bispa, como eu sei que é o meio da minha história? É quando a promessa já parece que é antiga, e quando você olha para frente você não vê nada acontecer. Então aí você está no meio. Poxa, mas Deus me prometeu isso há tanto tempo. Só que eu olho para frente, eu não vejo perspectiva, eu não vejo plano realizado, eu não vejo sonho realizado. Isso prova que você está onde, igreja? No meio. E no meio nós como seres humanos, temos a tendência de achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não nos ama, que fomos deixados por Deus, que Deus não se importa mais com a nossa necessidade. E Deus manda dizer uma coisa para você: você está no meio do caminho, você está no processo, você está vivendo transformações. Aguenta firme, aguenta mais um pouco, que Ele manda um renovo sobre a tua vida.
Nós vemos que então, quando Israel estava ainda no meio do caminho, se levanta 3 homens. Diz comigo: Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens, quando eles se levantam, Corá, ele era bisneto de Levi. Corá, ele tinha já uma função dentro do templo. Quem está entendendo isso? A tribo de Levi, eles tinham uma função de administrar as coisas do templo. Quando Deus decidia falar: olha, Israel, vocês não vão mais ficar aqui, vocês vão para um outro lugar. Quem que arrumava, quem que organizava tudo era quem? A descendência de Corá, juntamente com a tua família. Porque Levi havia sido chamado para isso, a tribo de Levi foi chamada para isso. Eles administravam. Podemos se traduzir na nossa linguagem de hoje que Corá e a sua descendência, eles eram os obreiros da igreja. Quando o pastor fala assim: irmãos, vamos mudar tal coisa na igreja, quem são os primeiros a ser chamados? Os obreiros. É a função dos obreiros fazer isso, é a função dos obreiros manter a igreja limpa, é a função dos obreiros ajudar, é a função dos obreiros ver se tem água, é a função dos obreiros ver se tem álcool em gel, é a função dos obreiros medir. E Corá, ele era, a família dele já trabalhava no templo. Quem está entendendo isso? Juntou-se Corá, que já trabalhava no templo, juntamente com Datã e Abirão, que eram 2 rubenitas, que eram pessoas também que Deus escolheu para levar todas as peles, para levar os ornamentos do templo. Quem está entendendo isso? Só que sabe aquele tipo de pessoa que Deus chama para fazer algo e ela nunca está satisfeita? Quem conhece gente assim? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui querem ouvir o que Deus tem para dizer? Nem todos que estão aqui serão pastores. Tem pessoas que estão aqui dentro e que ela fica com o desejo: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Talvez você está me ouvindo pelas redes sociais, você fica: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Desculpa, nem todos serão pastores. Porque para ser pastor, não estou aqui favorecendo quem é pastor. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Mas para ser pastor, você tem que estar disposto muitas vezes a deixar a sua vontade, a deixar o seu ego, a deixar a sua ânsia, a deixar, se necessário for, a tua vida. Ah, fulano tá, meu filho, quantas vezes eu já vim pregar aqui doente. Uma certa vez meu filho ficou internado no hospital. Quem se lembra que eu estava aqui? Meu marido ficou com ele no hospital, eu vim para cá. Meu marido tinha que pregar na sexta-feira, o pastor Denis, eu fiquei com ele no hospital, ele veio. Se é qualquer outra pessoa, fala o quê? Não, é meu filho, eu não posso deixar. Não, não posso abandonar. Querido, quando você tem um chamado para o sacerdócio, para ser pastor, você muitas vezes abre mão da sua vontade, da sua vida. Quantas vezes fui chamado para estar em festa? Ah, a família vai fazer festa, que dia? Domingo, não vou. Ah, você é chata, tá bom, não vou. Porque tem que abrir mão para fazer a vontade de Deus. Datã, Corá e Abirão, eles começaram a olhar que Moisés era com quem Deus falava e trazia as leis. Amém, igreja? E Deus havia dito a Moisés que quem seria sacerdote, que quem ofereceria o holocausto, quem estaria guiando o povo para o arrependimento seria Arão e a sua descendência. E com o passar do tempo, Coré, Datã e Abirão, eles foram começando a inflamar ao outro. Porque você já percebeu que uma pessoa inflamada, ela sempre tenta inflamar outra? Ah, eu não concordo com isso. Aí eu não concordo com aquilo. Aí eu não sei por que fulano. Aí eu não sei por que de Beltrano. E ela começa: cuidado, querido. Cuidado, querida. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra. E pode ser que hoje você nem seja Corá, Datã nem Abirão. Mas pode ser que Deus esteja te alertando para lá na frente. Você, quando encontrar com um Corá da vida, encontrar com Datã, encontrar com Abirão, você falar: opa, eu sei qual vai ser o fim dessa história. Eu sei onde vai dar. Deixa eu continuar seguindo a palavra do Senhor Jesus. E nós vemos que juntou Corá, Datã e Abirão. Qual o nome dos 3? Corá, Datã e Abirão.
Só que eles não ficaram só nos 3. Porque para uma multidão, com mais de 5.000 homens, 3 pessoas faz alguma diferença? Não. Sabe o que eles juntaram? Mais 250 homens. Só que tem um detalhe, não eram qualquer homens. Eram líderes também. Eram pessoas que tinham nomes no meio do povo de Deus. Eram pessoas que tinham influência para com os outros. Quem está entendendo isso? Corá, Datã e Abirão, eles não pegaram 250 qualquer. Eles pegaram líderes. Eles pegaram pessoas que tinham visão. Eles pegaram pessoas que tinham nome. Pessoas que eram respeitadas por todo Israel. Algo que eu e você precisamos analisar, querido, querida. Não é o que fulano, ciclano ou beltrano diz. Mas bispa fulano é pastor. Mas bispa fulano é apóstolo. Mas bispa fulano é reverendo. O que diz, o que nós devemos seguir é a palavra de Deus. Porque a única que se mantém de pé é a palavra de Deus. Deus não tem responsabilidade para com a palavra do homem. A Bíblia diz que ele tem responsabilidade para com a sua palavra. O que ele prometeu aqui, ele cumpre. E Deus, vendo toda aquela cena, sabe o que me chama a atenção? É que Deus poderia muito bem parar a atitude de Coré, Datã e Abirão, sim ou não? Só que Deus o fez? Não. Às vezes nós falamos assim, poxa vida, nós vemos tanto mal no mundo, nós vemos tantas coisas ruins. Algo que eu quero te trazer aqui nesta manhã é cuidado com o perigo da insatisfação. Aquele tipo de pessoa que para ela nada tá bom, para ele nada tá bom. É esse tipo de pessoa que Satanás começa a trabalhar. Tem um casamento, mas esse casamento não tá bom. Tem um emprego, mas esse emprego não tá bom. Tem um filho, não, mas esse filho não é o que eu queria. Eu tenho a casa, mas essa casa não é a que eu queria. Eu tenho um carro, mas esse carro não é o que eu queria. Aquele povo, Corá, Datã e Abirão, eles entraram em uma constante insatisfação. E nós vemos que a insatisfação, ela deixa o homem ou a mulher cego. Uma pessoa insatisfeita, ela consegue ver algo de bom na vida? Não. Você pode dar o que for, está insatisfeito, não tem graça, não quer. Algo que eu e você precisamos aprender é buscar no Senhor todas as nossas necessidades, é apresentar no Senhor todos os nossos problemas, é colocar diante do Senhor aquilo que nos tem feito mal, porque quando nós fazemos isso, Ele começa a trabalhar pela nossa vida. E nós vemos aqui que começou no meio daqueles 3, juntamente com os 250, a ter uma insatisfação. Só que sabe como a insatisfação nasce? Porque primeiro ponto, às vezes nós pensamos, fulano está insatisfeito. Só que ninguém se torna insatisfeito da noite para o dia. A insatisfação, ela tem um processo. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. A insatisfação, ela tem um processo. Ninguém acorda hoje de manhã, eu estou insatisfeito. Alguém acorda assim? O que acontece? Vai vindo um probleminha após o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo. Se eu estou insatisfeita com o carro. Estou insatisfeita com o carro. É porque eu entrei naquele carro, dei partida, ele pegou de forma linda. Ele caminhou comigo sem fazer nenhum barulho. Ele está gastando dentro da quilometragem correta. Vai me deixar insatisfeito? Mas agora se eu vou dar partida, o carro dá um problema. Se eu começo a andar e começo a ouvir barulho no carro. Se o carro começa a gastar mais. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Tudo na vida, aprenda isso. A insatisfação, ela vem por um E quem quer aprender qual é esse processo? Primeira coisa que acontece na insatisfação, quando ela começa a iniciar o seu processo, vem com a comparação.
coração. Você começa a ficar insatisfeito, sabe por quê? Porque você olhou para o outro. Você começa a sentir que o seu relacionamento já não é bom o suficiente. Não por causa do seu relacionamento, mas muitas vezes porque você olhou para o relacionamento de outro. Nossa, dia dos namorados e o marido dela manda flores para ela e o meu não me manda? É assim ou não é? Nossa, o marido dela vem buscar ela aqui no serviço e o meu não vem? Nossa, o filho dela chega em casa, a casa está limpa, está impecável. O meu você tem que entrar parecendo um campo minado, tomando cuidado para não pisar nas coisas. Nossa, mas o salário dela é maior do que o meu. A insatisfação, ela começa a vir sempre por qual caminho, igreja? Comparação. Quando você começa a se comparar ao outro, a olhar para o outro, a ver o que o outro tem, por que o outro pode, por que o outro é pastor, por que o outro é levita, por que o outro é líder, por que o outro isso, você começa a entrar, a iniciar o processo da insatisfação. Por isso Deus está dizendo nesta manhã, não se compare a ninguém, não olhe para ninguém, mas faça igual o apóstolo Paulo, esquecendo-me do que passou, prossigo para o alvo, a soberana salvação em Cristo Jesus. Algo que nós precisamos entender é que junto com a comparação vem um inimigo chamado autopromoção. Porque quando você se compara a alguém, você se sujeita, você como ser humano, se sujeita a ser inferior àquela pessoa? Se sujeita, igreja, sim ou não? Não. Aí o que você quer? Se autopromover. Você olha para fulano, você está aqui, fulano está aqui. Não, mas por que fulano está aqui? Não, eu tenho que chegar no nível dela. Aí você começa a dizer, mas eu também sou mulher de Deus. Mas eu também oro. Mas eu também jejuo, mas eu também sou homem de Deus, mas eu também falo com Deus, mas Deus também me responde, mas eu também sirvo a Deus. Então o que essa pessoa tem, eu também tenho direito de... Começa a autopromoção, que é exatamente o que eles fizeram aqui no versículo 3. Olha o que eles disseram. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, demais é já, porque toda a congregação é... Olha aí. Eles estavam querendo dizer, Moisés e Arão estavam aqui, sim ou não? E eles estavam aonde? Abaixo. É uma ordem. Querido, tem anjos, tem querubins, tem serafins, tem principados, tem potestades e tem o grande eu sou. Sempre houve hierarquia. Só que eles chegam para Moisés e dizem o seguinte, Moisés, todos nós somos... Então todos nós podemos estar no mesmo nível. Todos nós somos santos. Não é só você que é santo, Moisés. Não é só Arão que é santo. Toda a congregação é santa. Isso se chama autopromoção. Eles estavam dizendo, não é justo você estar aqui em cima, porque o que você tem, nós também temos. Só que algo que quando a insatisfação começa a reinar, vem a autopromoção exatamente por causa disso. Porque a pessoa não consegue entender que realmente essa visão deles poderia estar certa. Realmente Deus faz acepção de alguém? Todos para Deus não são iguais? Sim, só que o chamado para todos é igual? Já pensou se todo mundo aqui fosse pastor? Esse horário todo mundo estaria com sua igreja aberta. Se todo mundo fosse pastor. Alguns são chamados para pastores, outros são chamados para líderes. Apóstolo Paulo mesmo diz lá. Outros são chamados ao ensino, outros são chamados ao ministério da misericórdia. Cada um tem o seu chamado. Só que eles não entenderam isso. Eles achavam que Moisés estava se elevando a eles, que Moisés havia se colocado num outro nível. Querido, muito cuidado, porque junto com a autopromoção existe um motivo oculto.
Existe algo que poucas pessoas percebem, principalmente quando essa insatisfação está dentro de mim e de você. O sentimento que vem junto com a autopromoção chama-se inveja. Porque quando eles olhavam para Moisés, eles não apreciavam Moisés ser um líder. Eles nem sequer se lembravam de que para Moisés estar onde ele esteve, ele teve que deixar os seus 2 filhos e a sua mulher para trás. E depois o seu sogro, quando eles já estavam no deserto, o seu sogro, Jetro, trouxe até ele os seus filhos e a sua mulher. Eles nem sequer entenderam que Moisés havia deixado 40 anos de história para trás para fazer a vontade de Deus. E Deus já sabia disso, que Moisés havia falado com Deus através de uma sarça. Eles não se importavam com isso, simplesmente eles queriam o tratamento de todos por igual. Deus, aprenda isso, Deus ama a todos mas Deus não trata a todos por igual. A cada um será dado segundo as suas obras. Então por aí nós já vemos que ninguém vai ser tratado por igual. E eles queriam exatamente isso. Eles queriam que Deus os tratasse todos por igual. Algo que eu e você precisamos compreender, querido, é que o fato de muitas vezes não termos o cargo a qual nós queremos, o cargo a qual nós desejamos, não quer dizer que o cargo que Deus me deu não seja importante, muito pelo contrário. Aprenda isso, onde Deus te chamou, ali você tem grande importância. Onde Deus te colocou, ali Deus conta com você. Talvez você não consiga subir aqui para pregar e nem seja o seu dom, mas o fato de você estar aí incentiva o pastor, incentiva a bispa, incentiva homens e mulheres de Deus a se dedicar para trazer a glória de Deus para a tua vida. Pare de dar ouvido a Satanás e achar que você não é importante, porque você é. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a tua história. Só que pare também de querer aquilo que Deus não quer te dar. Deus vai te usar onde Ele te colocar. Ah, mas aqui eu não estou legal, aqui eu não estou bem. Calma que eu vou te mostrar como você faz. Eu não estou dizendo que você tem que engolir tudo a seco, não. Mas não adianta você se rebelar, não adianta você se comparar, não adianta você ter inveja. Eu preciso entender que a cada um o Senhor chama segundo aquilo que a pessoa pode suportar. Nós vemos que juntamente com a inveja, que é exatamente o que eles tinham. Pega a sua Bíblia e lê comigo para você ver isso. Em Números 16, na parte B do versículo 3, diz assim: todos eles são santos, e o Senhor, o que diz aí? Está no meio deles. Olha aqui para mim. É mentira? Não, é verdade. Só que você entende que o problema não é você dizer a verdade, mas é o sentimento que está por trás daquela verdade. Porque até aqui o que eles estavam dizendo teve alguma mentira, mas o sentimento, o motivo oculto do que eles diziam era o quê? Inveja. Olha o que eles dizem assim: por que, pois, vos elevais sobre a congregação do... Moisés se elevou em algum momento? Não. Quem foi que elevou a Moisés? Foi Deus. Não foi Moisés que se elevou. Foi o próprio Deus que se elevou. Quando Moisés, ele leu isso, quando Moisés, aliás, ele ouviu isso, diz a palavra do Senhor, que Moisés, ele caiu de joelhos. Porque entenda uma coisa, não é você que se exalta, não é você que se promove, não há necessidade de você falar, não, eu vou dizer que eu sou, eu vou fazer para mostrar que eu sou. Quando Deus quer te exaltar, Ele te levanta. Olha o processo para chegar na insatisfação. E aqui nós vemos que nesse momento da história eles já estavam insatisfeitos.
desfeito. Nada que Moisés fizesse ia mudar. Porque já havia entrado uma insatisfação maligna. Diga comigo, insatisfação maligna. Existe uma insatisfação normal do ser humano que você pode sentir. Eu não estou dizendo que você tem que viver a tua vida, poxa, bispo, então quer dizer que quando eu vejo o meu marido lá no bar, eu tenho que ficar feliz com isso? Não, não estou dizendo isso. Existe uma insatisfação humana. Só que eu tenho que tomar cuidado para que essa insatisfação humana, que logo mais eu vou te dizer como lidar com ela, não se torne uma insatisfação maligna. Uma insatisfação maligna, ela começa a gerar resultados. Porque até a insatisfação maligna se tornar e criar raiz em você, ela vai fazer você se comparar, ela vai fazer você se autopromover, ela vai fazer você ter a inveja, e aí vem a insatisfação maligna. E a partir do momento que eu entro dentro dessa insatisfação maligna, eu começo a não me sujeitar à vontade de Deus. Eu começo a falar, não, Deus também é comigo. Mas fulano é teu líder, o problema é dele. Eu não vou obedecer. Eu discordo. Quantas pessoas eu já vi fazendo isso? Não foi uma nem duas, não. Não foi uma nem duas. Quantas eu já vi? Essa semana eu estava até conversando com o pastor Denis, quando eu estava estudando essa mensagem, eu falei para ele, olha o que Moisés enfrentou. E eu falei assim, e Josué, se você for ver, Josué sofreu um pouco, mas não tanto quanto Moisés. Só que algo que o pastor Denis falou, e aquilo ficou no meu coração, foi, mas Josué viu tudo que Moisés passou. Josué já estava vendo tudo o que acontecia. Querido, o mais sábio não é aquele que aprende com os próprios erros, é o que aprende com o erro dos outros. Eu não preciso fazer. Se eu já sei que quando eu não estou me subordinando a uma autoridade, que quando eu não obedeço a uma autoridade do Senhor, que quando eu não me sujeito a algo que Deus, mas Deus não falou para mim, nem tudo Deus vai falar para você, é por isso que tem líderes. Bispa, mas então quer dizer que tudo que os meus líderes disserem eu tenho que abaixar a cabeça? Calma, não estou dizendo isso. Mas você se rebelar, mas você dizer eu não concordo, mas você entrar num impasse, numa briga também vai resolver? Corá, Datã e Abirão e mais 250 entraram. Você vai ver o fim deles. E diz a palavra do Senhor que essa insatisfação maligna já estava dentro deles, essa inveja já estava dentro deles. E Moisés, ele identifica essa insatisfação. E pega aí tua Bíblia e vem comigo no versículo 9. Olha o que pega no versículo 8. Números 16, 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi. Olha como Moisés identificou a insatisfação dele. Porventura, pouco para vós é o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrá-lo, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio. Moisés viu que o que eles tinham era uma insatisfação. Moisés acabou de dizer para eles: para vocês é pouco Deus ter separado vocês do meio do povo? Para vocês é pouco Deus ter colocado vocês para administrar as coisas do templo? Para vocês é pouco vocês ministrar ainda para o povo? E você ainda quer disputar? Porque entenda uma coisa: Corá, Datã e Abirão, eles não estavam pedindo a Deus, eles estavam confrontando a Moisés e Arão. Temos o direito também, igual a Arão e seus filhos. Temos o direito. Ele estava confrontando lideranças que Deus havia colocado. E vemos aqui que Moisés pergunta para ele: ainda é pouco isso? Vocês ainda querem disputar pelo sacerdócio? Você vê que eles estavam com uma insatisfação. Quem consegue perceber isso comigo, igreja? Então nada do que Deus fizesse para eles resolveria.
nada estaria bom. Sabe aquele tipo de pessoa que sai da igreja, essa igreja não me completa. Quem já ouviu essa frase? Muitas vezes não da nossa, mas pode ser até da outra, mas quem já ouviu? Só que daí quando a pessoa sai, o problema não é ela sair. É que ela sai destruindo toda a história dela naquele lugar. Ela não sai falando, não, olha, para mim, já deu meu tempo lá, Deus me chamou em outro lugar. Não. Ela sai falando que o pastor de lá não presta, que o fulano de tal não vale nada, que aquele sobreiro é mais falso que nota de R$3, que aquela bispa então não vale nada. Ela começa a destruir tudo. É assim ou não é? É uma pessoa que já está dentro dela com uma insatisfação. Uma insatisfação maligna. Só que a insatisfação maligna, ela gera frutos. Da mesma forma que uma subordinação a Deus te gera frutos, uma insatisfação maligna, ela te gera frutos. E o primeiro fruto da insatisfação, diga comigo, insubordinação. Você não obedece mais. Quem é ele para falar? Quem é ele para gerar? Você consegue ver que eles já estavam nesse nível quando você vem comigo aqui no versículo 12. Pega a tua Bíblia e vem no versículo 12. E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram, não subiremos. Porventura, pouco é o que fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar neste deserto? Senão que também totalmente se assenhoreis de nós? Tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura, arrancará os olhos destes homens? Não subiremos. Eles estavam dizendo aqui para Moisés o seguinte: você nos prometeu uma terra que mana leite e mel, você não nos colocou nela. Você não nos deu terra nenhuma como herança. Você não nos deu vinha como herança. Você se coloca como Senhor de nós. E agora você quer que a gente vá? Não, não vamos. O que você vai fazer? Vai arrancar o nosso olho se a gente não for? Se a gente não for, você vai fazer o quê? Não iremos. Só que você vê que a insubordinação era tão grande. Porque quem é que prometeu que eles entrariam numa terra que mana leite e mel? Era Moisés? Quem prometeu? Quem colocou Moisés como Senhor? Quem prometeu que daria terras como herança a eles? E eles estavam jogando tudo para quem? Moisés. A insubordinação te deixa de ver a Deus e começa a fazer com que você olhe para o homem. A Érica falou, a bispa falou, a Brea Tatiane falou, fulano que falou. Não é fulano. É Deus quem promete, e tanto querer quanto efetuar, é o Senhor quem realiza. Bispa, e o que Deus faz com o insubordinado? Sabe o que Deus faz? Deus deixa que ele siga o desejo do teu coração. Quando Deus olha do céu à terra e vê que uma pessoa já está numa insubordinação maligna, querido, Deus não fica perdendo tempo, não. Você vai ver aqui comigo. Deus deixa com que a pessoa siga o seu próprio coração. E nós vemos isso claramente em Salmos 81, 12. Abre aí para mim a tua palavra. Salmos, capítulo 81. Versículo 12. Quando a pessoa já está numa insatisfação maligna, o segundo fruto. O primeiro é o que, igreja? Insubor. O segundo, seguir ao seu. Quem achou aí Salmos 81, 12, diga amém. Pelo que eu, aos desejos, e andaram segundo seus próprios conselhos. Quando uma pessoa é insubordinada, Deus não fica perdendo tempo. Deus deixa ela caminhar segundo a vontade dela. Ah, você acha que está certo? Tá bom, então faz. Ah, você acha que tem que ser assim? Tá bom, então faz.
Entenda uma coisa, Deus não fica conflitando com o ser humano. Deus, ele vem e avisa. E ele deixa depois a pessoa. Se a pessoa já está numa insatisfação maligna, ela não vai seguir a vontade de Deus. Ela vai seguir os desejos do seu. E Deus vai impedir? Não, Deus deixa. Só que algo que nós precisamos tomar muito cuidado, que quando nós seguimos os desejos do nosso coração, muitas vezes é bom. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Para a carne é ótimo. Vamos dar um exemplo, seguir o desejo do teu coração. Alguém fala mal de você, você vai lá e fala mal dessa pessoa também. Isso é seguir o desejo do teu? Você ajuda a pessoa. Aí ela, quando você precisa de ajuda, ela se nega. Lá na frente ela precisa de ajuda. E você diz o quê? Não. Você está seguindo a Bíblia ou o teu coração? Para a carne não é bom? Tem aquela sensação, bem feito. Está pagando. Está pagando. Cuidado, querido. Cuidado que isso pode estar se tornando algo intrínseco, algo dentro de você, uma raiz dentro de você, maligna. Cuidado. Ah, bispa, a senhora está dizendo que eu tenho que ser otário? Não, não estou dizendo que você tem que ser otário. Não, a senhora está falando que eu tenho que ser besta. Se a pessoa falar mal de mim, eu vou ficar quieto. Eu preciso me defender e eu vou queimar a pessoa. Para quê? Para quê? Você está seguindo o desejo do teu coração. Se a pessoa falou mal de você, se a pessoa te perseguiu, o que eu faço, bispa? Calma aí que daqui a pouco eu te falo. Daqui a pouco eu já te falo como você age. Só que uma coisa eu já te advirto. Não pague o mal com o mal. Porque se você pagar o mal com o mal, você está seguindo o quê? Você está seguindo o quê, igreja? E você sabia que o meu e o seu coração é enganoso? E eu te provo isso na Bíblia. Abre comigo em Jeremias. Só você ir um pouquinho mais para frente de Salmos. Isaías e Jeremias. Você vai ver já. 17, 9. Jeremias 17, 9. Abre Salmos, você vai passar pelos 3 livros de Salomão. Aí vem Isaías e Jeremias. Quem achou, diga amém. Jeremias 19, capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: enganoso mais do que e perverso. Quem o conhecerá? Olha o que o profeta Jeremias está dizendo sobre os nossos corações. Liga uma coisa a outra. A Bíblia diz que o meu coração é enganoso, perverso, mais do que todas as coisas. O nosso coração é capaz de maquinar o mal, sim ou não? Sim. O nosso coração é capaz de criar história. A gente vê pelo que aconteceu essa semana. Quem soube daquele caso do menino Henry? Para você ver como a Bíblia é verdadeira. Bispa, por que isso aconteceu? Por que a maldade acontece no mundo? Querido, está lá em Salmos 81. Porque não quiseram ouvir a Deus e Deus os entregou ao desejo do teu. E o que o coração de alguém é? Enganoso, perverso, mau, mais do que todas as coisas. Sabe o que tem de bom em mim e em você? Se não tivermos o Espírito Santo, nada. O que nos faz ser bom é sermos cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que começamos a reclamar de tudo que temos, a partir do momento em que começamos a nos insubordinar, a partir do momento em que começamos a ser pessoas rebeldes, pessoas que não ouvem a voz de Deus, nós começamos a nos esvaziar do Espírito Santo e a nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, a nossa grandeza maligna que vive, que habita ainda dentro de nós, começa a nos dominar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se nesta manhã Deus tem falado ao teu coração, Deus tem trabalhado a você, Ele é o único que pode mudar a tua história.
Ele pode fazer com que o seu eu diminua. Ele pode apagar, arrancar o teu pecado. Porque a Bíblia diz que em Cristo já estamos justificados. Quando nós estamos em Cristo, deixamos de viver a nossa vida, a nossa história e começamos a viver a dele. Começamos a viver o extraordinário de Deus. E diz então a palavra do Senhor que aqueles homens começaram a viver segundo o seu próprio coração. Eles seguiram a sua vontade. E eles, aqueles 250, queriam fazer igual os filhos de Arão, oferecer incenso ao Senhor. Moisés disse então: amanhã venha Datã, venha Corá, venha Abirão e venha mais os 250 com incensos em mãos. Vocês querem acender o incenso? Tudo bem, vocês vão acender o incenso. E diz a palavra do Senhor que quando eles chegaram diante do Senhor no dia seguinte, Moisés disse: agora Deus vai mostrar quem Deus escolheu. A Bíblia diz que a glória do Senhor aparece no meio da tenda, no meio do arraial. E Deus diz assim: Moisés e Arão, se afasta, que em um só momento eu vou consumir todos eles. Moisés e Arão, se afasta, que eu vou acabar com todos eles. Diz a palavra do Senhor que imediatamente Moisés e Arão caem de joelhos e começam a clamar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que o que pode mudar a mão de Deus na minha e na tua vida, o que pode mudar a nossa história é o clamor ao Senhor, é a nossa oração. Quantas vezes Deus já não havia dito: Moisés, eu vou destruir esse povo, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Só que quando Moisés clamava, Deus ouvia a oração de Moisés. E eu quero dizer que a tua oração pode mudar a história da tua família. Satanás mente no meio no teu ouvido dizendo que a nossa oração não tem efeito, que como não estamos vendo mudança não vai acontecer nada. Oh, aleluias. Só que Deus está mandando dizer: eu já ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi o teu clamor e eu me levanto ao teu favor. Deus então diz: tudo bem, Moisés, não vou destruir. Só que aí, quem se levanta é Moisés. E quando você tem uma autoridade que foi dada, uma unção derramada sobre a tua cabeça, Deus honra o que sai da boca de quem Ele escolheu. Porque Deus não falou no coração de Moisés o que era para Moisés falar. Quando Deus mandou Elias ir ao encontro de Acabe e Jezabel, Deus não disse para Elias o que ele ia dizer. Deus simplesmente falou: vai. Quando Elias chega lá e diz: não vai cair nem orvalho, segundo a minha palavra. Enquanto Elias não orou, ao contrário, nada aconteceu. Aqui, Deus não falou para Moisés o que Moisés fazer. Quando Moisés viu que Deus então não ia destruir, Deus só fala o seguinte: Moisés, avisa para todos se afastarem de Datã, Corá e Abirão, que a eles eu irei tratar. Fala para todos que estão perto se afastar. Ninguém se afasta. Não, também somos de Deus, também temos a unção. Moisés chega e sai ainda avisando. Moisés ainda avisa: olha, Deus está mandando vocês se afastarem. Se afasta da tenda deles, se afasta, se afasta. E as pessoas estavam dizendo: não, Moisés, eles também são de Deus, nós também somos de Deus. Aquilo puxou a ira de Deus, porque uma insatisfação maligna, o único resultado dela é puxar a ira de Deus. Aquilo puxou a ira de Deus, juntamente também a ira de Moisés. Moisés disse assim: olha, se esses homens foram escolhidos por Deus, como eu fui, nada vai acontecer com eles. Eles vão ficar bem, terão uma morte tranquila, uma morte normal. Mas se porventura com esses homens
a terra abrir e engolir a eles, a família deles e tudo que eles têm, então, Israel, vocês verão que Deus escolheu a mim para guiar vocês. E diz a palavra do Senhor que quando Moisés acabou de falar, não foi 1 hora depois, não foram 2 dias, não foi 1 mês. Quando Moisés acabou de falar, quando Moisés acabou de dizer o que aconteceria, a Bíblia diz que então a terra começou a se rachar, a terra começou a se fender, a terra abriu e consumiu aqueles 3 homens, consumiu a família daqueles homens, consumiu tudo que aqueles homens tinham, porque aqueles homens se levantaram contra o ungido do Senhor. E deixa eu dizer e profetizar algo na tua vida: você não precisa se preocupar com quem está te perseguindo, você não precisa se preocupar com quem está te caluniando, você não precisa se preocupar com quem está correndo para tentar te derrubar, porque na tua frente vai o Senhor dos exércitos. E diz então que a palavra do Senhor, que isso aconteceu com aquelas 3 famílias. Amém, igreja? E os 250 que levaram incenso, a Bíblia diz que daquele incenso que eles estavam, veio o fogo do Senhor e consumiu a todos eles. A terra abriu e engoliu Datã, Corá e Abirão, e toda a sua família e suas coisas. Aqueles 250 que também se levantaram contra Moisés, contra Arão, diz a palavra do Senhor que o fogo do Senhor veio e consumiu a todos eles, deixando apenas o incensário e o fogo. Não sobrou nada deles. E Deus deu uma ordem e disse assim, e Deus ainda falou: Arão, diga ao teu filho para que pegue eles, mas pegue com cuidado e espalhe o fogo, porque o fogo é santo. E nós vemos que a insatisfação maligna não tem outro caminho, não tem outro fim, senão a destruição. Quando você começa a deixar que a sua insatisfação maligna domine, o fim, querido, é a destruição. Aprenda a analisar as suas emoções. Aprenda a ver o que está por trás disso. Talvez você está falando a verdade, só que o seu sentimento por trás é de ira, é de ódio, é de revolta, é de inveja. Deus não vai habitar. Mas bispa, e aqui entra a parte que eu quero finalizar com vocês. Mas bispa, quando eu estou insatisfeito, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar? Não. Poxa, o meu líder está agindo fora do padrão da igreja. O meu líder está agindo da igreja, não, da Bíblia. O meu chefe é um chefe que está agindo totalmente fora a lei. Fulano de tal está agindo de forma contrária. O que eu tenho que fazer? Sabe o que você faz? Você leva a sua causa diante do Senhor. Porque se você for analisar, querido, você pode escolher ser Corá, Datã, Abirão, ou os 250, ou ser Moisés e Arão. A escolha é tua. Moisés e Arão, no meio dessa situação, eles questionaram Deus. Moisés poderia chegar e falar: aí Deus, o povo que o Senhor fez eu libertar. Moisés poderia sim ou não. Olha que povo duro, olha que povo mau. Esse povo tinha que morrer tudo mesmo. A Bíblia diz que Moisés buscou ao Senhor. A Bíblia diz que Moisés intercedeu pela vida do povo. A Bíblia diz que Moisés levou ao Senhor a sua necessidade. Eu não estou dizendo, não estou fazendo aqui uma apologia para que você viva insatisfeito com um sorriso no rosto. Não, não, não. Porque existe tudo isso que eu te falei aqui, é a insatisfação o quê? Maligna. Mas existe a insatisfação humana. Só que a insatisfação humana, se ela não tratada da forma correta, ela se torna maligna. Algo que eu e você precisamos entender. Como que eu trato essa insatisfação humana? Levando diante do Senhor. Querido, querida,
já tenho há muitos anos e continuo ainda debaixo de autoridades. E nem tudo que os meus líderes fizeram lá atrás, eu concordava. Nem tudo que a minha liderança fazia, eu concordava. E uma das coisas que eu nunca fiz foi bater de frente com liderança. Quantas e quantas vezes, depois de uma palavra de um líder, eu chegava na minha casa e eu chorava. E ali eu deixava nas mãos do Senhor. E quando eu menos esperava, o líder ligava para se desculpar. Quando menos esperava, Deus trabalhava. E aquilo que eu havia falado para aquele líder, o Senhor mudou no coração dele. Quem está entendendo isso? Se Deus fez isso na minha vida, por que Ele não pode fazer na tua? Se Deus fez isso na de Moisés, por que Ele não pode fazer na tua? Bispa, quando eu não estou feliz, bispa, o que eu faço então com aquela vizinha fofoqueira que não para de falar da minha vida? Bispa, minha vontade é catar aquela mulher, cortar a língua dela fora. Daí ela não ia falar de ninguém, bispa. O que eu faço então, bispa? Apresenta o Senhor. Mas não apresenta o Senhor, Deus abençoa a vizinha. Não, apresenta ao Senhor o que você está sentindo. Porque o problema não é a vizinha. Quem aí tem vizinho fofoqueiro? Sério? Que bênção! Só vi 3 levantar a mão. Quem tem vizinho fofoqueiro? Ah, já aumentou o nível. Eu não tenho vizinho fofoqueiro. Eu posso te garantir isso, eu não tenho vizinho fofoqueiro. Sabe por quê? Eu não sei nem quem são meus vizinhos. Como é que eu vou saber se o vizinho é fofoqueiro? Eu não paro nem para conversar direito com o vizinho. Sabe por que fulano é fofoqueiro? Porque você dá atenção demais para ele. E porque chega o outro para falar, sabe o que fulano falou de você? Aí você já fica, lá vai. Tá vendo, né, Senhor? Tá vendo que Satanás mandou o diabo? Oxe, dessa vez nem tô perto. Você que parou para ouvir. Quando chega alguém para falar mal de você, você fala assim, fulano, não quero saber. Ah, mas fulano falou de você, então vamos orar por fulano. Aprenda a cortar. Sabe o que o chefe falou de você na reunião? Não sei, mas se algum dia ele quiser falar comigo, estou aqui. Não quero saber. Porque aprenda uma coisa, querido, querida. Quem conta um conto, aumenta nunca vai chegar como aconteceu. A pessoa vai te trazer com o que ela quer que você sinta. Ah, ele falou mal de você? Ah, ele disse isso? Aprenda isso. Quando você tem um problema, leva primeiro diante do Senhor. E faça o que Deus te mandar. Se Deus te mandar resolver, você vai e resolve. Se Deus te mandar ficar quieto, você fica quieto. Mas eu quero falar, mas Deus mandou ficar quieto, então você fica quieto. Quem está entendendo isso? Algo que nós precisamos aprender. Que quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, Ele ouve o que sai da nossa boca. Sabe por que quando Moisés acabou de falar, a terra abriu e engoliu, saiu fogo do incensário e consumiu os 250? Porque Moisés se subordinou à vontade do Senhor. Porque Moisés abaixou a cabeça e reconheceu que ele era Deus. Porque quando Deus falou, Moisés, avisa o povo, Moisés saiu avisando. Porque quando Deus falava, Moisés, para aqui, Moisés para, Moisés volta, Moisés volta. Quando você ouve a voz de Deus, Ele se responsabiliza pela sua vida. E nesta manhã, eu quero te convidar a romper com esse passado. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você fale, mas bispa, eu não concordo com tal atitude do líder. Apresenta diante do Senhor. Senhor, meu chefe lá na empresa está fazendo isso, e eu acho isso errado. Eu não concordo, Senhor, dentro das suas escrituras assim, põe diante do Senhor. Senhor, o pastor, a bispa está fazendo isso errado. Apresenta diante do Senhor. Porque entende que seres humanos não são perfeitos. Quem entende isso? Deus abençoe, querida. Seres humanos não são perfeitos. Podem errar. Só que se nós formos entrar no embate todas as vezes, não ficamos em lugar nenhum com ninguém. Então aprenda a levar diante do Senhor. Eu quero te convidar nesta manhã. Talvez você está aqui e você tenha sentido uma insatisfação. Só que não uma insatisfação maligna, uma insatisfação humana.
que Satanás tem colocado no teu coração. Olha, sua casa não é tão boa, olha, seu carro não é tão bom, olha, tua vida não é tão boa, tua saúde não é tão boa, teu corpo não é tão bom, teu filho não é tão bom, teu marido não é tão bom, tua vida financeira não está tão boa, que é uma insatisfação humana que pode ocorrer. Só que se ela não for tratada, ela se torna o quê? E se ela se tornar maligna, qual é o fim dela? Destruição. Eu quero te convidar e te ensinar a colocar diante de Deus. Da mesma forma que eu sempre fiz, eu quero te ensinar a fazer. Sempre coloquei diante do Senhor a minha necessidade. E Ele inclinou os seus ouvidos a mim. Nesta manhã, os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Muito pelo contrário, Ele quer te ouvir. E para finalizar, abra comigo em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. E eu quero que você fique de pé neste momento, antes de lermos esse versículo. Para finalizar, fique de pé. Pega esse versículo na tua mão. Romanos, livro, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro e vai até você. Obreiros, fiquem atentos. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos depois de Atos, querido. Vem os 4 evangelhos, Atos, Romanos. Para ficar mais fácil. Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acho que você não entendeu. Vamos ler de novo. Tem gente que ainda está procurando, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você: invoque o meu nome, chame o meu nome, busca. Bispa, o que eu faço quando eu estou insatisfeito com o meu casamento? Invoco o nome do Senhor. Bispa, o que eu faço quando eu estou insatisfeito com o meu trabalho? Invoco o nome do Senhor. Bispa, o que eu faço quando eu estou insatisfeito com as minhas finanças? Invoco o nome do Senhor. Bispa, eu estou insatisfeito com a minha vida. Bispa, eu estou insatisfeito com o meu salário. Bispa, eu estou insatisfeito com a minha família. Eu estou insatisfeito com a minha história. Invoque o nome do Senhor e Ele te salvará. E eu quero nessa manhã te convidar a invocar o nome do Senhor. E eu quero fazer aqui uma rápida pesquisa, feita por Bispa Letícia. Rápido. Quantos aqui estavam insatisfeitos? Não uma insatisfação maligna, que uma maligna provavelmente aqui você já não conseguiria nem chegar. Mas estavam insatisfeitos com algo nesta manhã. Bispo, eu cheguei aqui, eu estou insatisfeito. Bispo, levanta as suas duas mãos. Apenas você que chegou aqui insatisfeito com algo. Eu quero orar por vocês que estão com as mãos levantadas. Espírito Santo, cada pessoa que está com a mão levantada aqui, elas estão reconhecendo o teu senhorio. Elas estão reconhecendo, Jesus, a tua soberania. E elas estão abrindo o coração diante do Senhor, que existem alguma coisa que não a estão fazendo bem, que estão deixando a cada uma triste, angustiada. E elas vão apresentar diante do Senhor agora, Pai. E mediante a tua palavra, porque o Senhor pode não ter responsabilidade para com a palavra do homem, mas a tua palavra diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a tua palavra é verdadeira, Senhor, eu profetizo o livramento na vida dela. Eu profetizo uma mudança na vida dela. Eu profetizo, Pai, que na área que há uma insatisfação, na área que há uma frustração, na área que há algo que não tem agradado aos seus filhos, que a partir de hoje haverá um renovo do teu Espírito.